Querem mudar uma situação dentro de casa? Quer a conversão de alguém? Quer rezar pela salvação de alguém? Quer a cura de alguma coisa? Reze o terço todos os dias. É algum problema no emprego? Quer mudar de emprego? Quer alguma coisa, algum problema que você vive? Fala com a sua mãe. Reze o rosário, porque a paz do mundo depende do terço. Se a gente não agarrar no manto dela, nós não vamos dar conta. Quem é o nosso refúgio na hora da confusão do mundo? Na hora dos problemas, na hora do sofrimento? É ela. E quando senti meu coração que era ela, né? Aí quando eu cheguei aqui, vocês estavam cantando e rezando. Maria? O Espírito Santo não é brincadeira, não. Né? Não é brincadeira. Mas hoje eu queria falar com vocês de uma coisa em especial. A palavra está em Lucas, capítulo 2, no verso 51. Mas eu queria saber aqui, quantos de vocês que estamos aqui rezam o terço todos os dias? Pouca gente. Muito pouco. A oração do terço, ela é é o pedido talvez mais antigo e mais insistente de Nossa Senhora. Rezem o terço todos os dias. Em Fátima, ela falou isso já tem um século. Qual é a dificuldade de rezar o terço? Afinal, é chato, é repetitivo, é longo, não dá nem 15 minutos. Mas, preguiça de rezar o terço. É que a gente não sabe o que a gente está na mão. Isso aqui é a maior arma que alguém pode carregar. Não tem arma no mundo capaz de conter o terço. Não existe. É porque a gente não consegue acreditar que, porque com as coisas de Deus é assim, existe uma desproporção ao que Deus nos pede para as graças que Ele derrama. Existe uma desproporção absurda. Quando Nossa Senhora lá em Fátima fala para os meninos assim, reze o rosário porque a paz do mundo depende do terço. Como é que é? A paz do mundo depende de eu rezar o terço? A gente não acredita. Então, além da gente não acreditar, nos faltam algumas coisas, como perseverança. Porque quando alguém da família adoece, a gente reza terço contínuo. É 24 horas. O pessoal vai juntando, gente, é uma coisa louca, alucinada. Eu não estou brincando, estou falando a realidade. E nos falta confiança. E nos falta obediência. A mãe pediu, tem um século, e nós ignoramos o assunto. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês começarem a estudar a história da igreja, toda a caminhada da humanidade, vocês vão perceber quando os grandes problemas começaram a acontecer. Foi quando o mundo parou de rezar o terço. Comece a estudar para vocês poderem ver o que eu estou falando. Se eu estou falando uma mentira para vocês. Mas, eu quero conversar com vocês sobre o terço. O terço é uma oração vocal, ok? Eu falo Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Salve Rainha. Mas, na verdade, a alma do terço é o quê? O que eu rezo no terço? Na verdade, toda a alma do terço é uma oração cristológica, porque ela está envoltada para todos os mistérios da vida de Jesus. Então, eu faço uma saudação a Maria, quando ela fala no Magnífica, e me chamarão de bem-aventurada, nós somos dessa geração que chama. Quando a gente fala Ave Maria, nós estamos repetindo o que o anjo falou para ela. Né? Uma oração, toda a primeira parte da Ave Maria é uma oração, nós repetimos o que o anjo falou na Anunciação. Então, quando a gente medita, na verdade nós estamos ali meditando a vida de Jesus e o mistério da nossa redenção. Por que eu falei que estava isso em Lucas 2 aqui? É porque Nossa Senhora, está escrito aqui, conservava a lembrança de tudo que acontecia no coração dela. Então, desde a Anunciação, desde Nazaré, a Belém,
a tudo que ela viveu até voltar a Jerusalém, todos os fatos da vida de Jesus, Nossa Senhora guardou no coração dela. Jesus fala que a oração do terço é a oração que mais agrada a Ele, porque é a oração mais simples que existe. Ele fala que essa oração foi feita no céu. Quantos aqui tem um livro Ensine Ezo? Então pode olhar lá, que Jesus descreve isso lá. Que a oração foi escrita no céu e foi entregue para as pessoas simples, porque é uma oração simples. Para as pessoas que têm o coração aberto para receber uma coisa tão simples, porque não tem dimensão do que acontece quando reza o terço. E ele fala que são numerosas graças que são derramadas enquanto rezamos o terço. Ele fala, não há um sofrimento que a gente não dê conta de passar se a gente rezar o terço, que ele conserve em paz. E ele fala da quantidade de doenças que são curadas por terço, que ele fala que as doenças são as névoas, são aquilo que vem para poder confundir, atrapalhar a nossa vida e nos destruir. Quanta coisa é quebrada pelo terço. Por que a gente não usa? Porque a gente não acredita. Que isso tão simples vai resolver, que a gente gosta de coisa suntuosa, né? A gente é totalmente desproporcional do que Deus quer. Você imagina, quando o anjo chega para poder fazer a proposta a Maria da encarnação, Maria que isso é uma coisa apoteótica, né? Ele pega uma menininha simples lá em Nazaré e fala, vem cá, deixa eu bater uma prosa com você. E nós pensando em outra história. Então o terço, ele é uma oração extremamente poderosa. Se não fosse assim, Nossa Senhora não insistiria tanto conosco. Por que ela é uma oração contemplativa? Porque eu estou contemplando os mistérios. Filó, mas eu vou completamente quando eu estou rezando o terço. Nossa Senhora sabe disso. Jesus sabe. Ele sabe. Que a gente começa a rezar o terço, que de repente vai lá em Nova York, Paris, programa viagem, volta. Fala, nem que mistério que nós estamos mesmo. É assim mesmo. Mas a gente precisa insistir até o momento que a gente vai conseguir ganhar as graças. Que eu vou entender que eu não contemplo, não é só os mistérios da alegria de toda a vida de Jesus. Na verdade, eu coloco os mistérios da minha vida. Ali são contemplados pelo olhar de Jesus e Maria. Nós vamos entendendo que quando eu rezo, o meu coração encontra o coração de Maria e ele é transformado pelo bater do coração de Jesus. É isso que a gente não entende. Eu não entendo ainda, eu tenho que aprender a contemplar, porque essa repetição vai fazendo que essa oração passe da cabeça para o coração. É um mistério. Mas não tem nada que transforme mais do que a oração do terço. E eu não poderia encerrar o mês de maio sem falar isso com vocês. Porque é uma oração que vai nos santificar. Qual que é o caminho da santificação? Qual que é a primeira vocação que nós recebemos? O que foi que Deus Pai, em Gênesis, falou para Abraão? Chamou Abraão para andar e falou o que com ele? Anda na minha presença e seja santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. O que Jesus falou conosco? Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então, qual que é a primeira vocação do ser humano? Aqui que nós somos chamados todos os dias. Ser santo. A gente leva isso a sério? Claro que não. Nem pensa nisso. A gente acha que santo é o santo do altar. O que é ser santo? Quando que começou o nosso processo de ser santo? Ai, que delícia, já sabe. Resposta número 1 certa. O nosso processo de santificação começou no dia que nós fomos batizados. Qual é o problema? Esquecemos desse assunto. Completamente.
Fulano é sua santificação. Eu o quê? Eu? Não, imagina se eu vou ser santo. Vai ser santo. Esse é o propósito da nossa vida. Não o santo do altar. O que consiste a santificação? Fazer a vontade dele. Mais do que seguir, fazer a vontade dele. Em tudo. Semana passada eu falei com vocês, primeiro nós temos que ser Maria, para depois ser Marta. Ainda bem que alguns lembram, nós vamos morrer aqui, né? Primeiro a gente reza, primeiro pergunta a pessoa está de acordo e depois vai lá e executa, não é isso? O que Madre Teresa falou mesmo? Que sem Deus nós somos muito pobres para ajudar os pobres. Por isso que a gente tem que se encher de Deus para ir lá e fazer. Então, se ser santo é fazer a vontade do Pai, qual é a vontade de Deus? Sim, mas o que significa isso? É fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É que a gente viva o quê? O amor. É viver o amor. O amor a Deus. Ele é acima de tudo na nossa vida. Ele é o Senhor. Então eu não posso pôr nada na frente de Deus. Meu trabalho, meu status, meu dinheiro, minha beleza, meu marido, meus meninos. A outra fica rindo, mas é verdade. A primeira coisa da nossa vida é Deus. Eu vou perguntar, vocês pensam nele? Em Deus? Ótimo. Pensa nele várias vezes ao dia. Porque se ele é um enamorado da nossa alma, quando a gente está namorando, né? Outro dia tinha uma adolescente muito apaixonante lá no consultório, cuidei dela desde pequenininha. E aí ela foi lá porque estava doentinha, mas ela mostrava foto do namorado para Tia Filó, mas ele não é lindinho, Tia Filó, mas ele é um fofo, Tia Filó, ele é fofo. Mas Tia Filó, eu tô com muita febre. Passava mais um pouquinho, não tinha outra aqui. Tia Filó, olha pra ele, Tia Filó, ele é lindo, eu quero casar com ele. A consulta era o moço. Falei, gente, mas quem que tá precisando de consulta? É um namoro ou é a febre? Não tem condição. Então, quando a gente tá namorado, a gente pensa no objeto do amor várias vezes. Quando Deus já levanta, corre, passa de noite, fala, não rezei. Então a gente precisa se enamorar. Então o que é fazer a vontade do Pai? É aprender a viver o amor. O terço vai trabalhar a nossa santificação. Por quê? Primeiro que o terço é a oração ditada por Nossa Senhora. Ditada, não. A primeira parte é do anjo, a segunda é o povo que fala Santa Maria, Mãe de Deus. Roga por nós que ora. Os dois momentos mais importantes da nossa vida. Agora que nós estamos vivos, não sabemos se temos o próximo segundo. E na hora da morte, porque ela tem que nos levar até ele. Então, nós vamos rezar. O terço ele vai nos santificando à medida que nós vamos repetindo. Mas tem uma coisa, que eu já até comentei com vocês aqui uma vez, que o mundo só existe quando Nossa Senhora fala, o anjo faz a proposta, ela fala, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quem falou essa palavra antes dela? O faça-se. Não, quem falou faça-se foi Deus Pai. Só existimos, a criação só existe da menor erva à montanha maior, porque ele disse faça-se. Isso é um escândalo, né, gente? Faça-se o céu, faça-se a água, é uma coisa de louco. Quando ele foi falar para nos criar, ele falou, façamos a nossa imagem e semelhança. Então esse foi o grande sim do mundo. Foi Deus falou. O segundo sim foi Jesus, que aceitou vir. E lá no Getsemane fala, seja feita a vossa vontade. Terceiro sim, Nossa Senhora, que se coloca disponível. Mas tem um quarto sim no mundo, qual é? Que a gente fala ele lá, aqui no terço. A gente reza, a gente liga uma primeira, repete tudo, não presta atenção em nada. A vida de Nossa Senhora era uma antes dela falar faça-se em mim, para depois que ela falou antes e depois. E na nossa vida acontece isso? Por que o mundo está do mesmo jeito? Porque nós queremos. Se a gente tomasse porte da nossa vida, daquilo que somos filhos do Altíssimo, não aceitaria o mundo do jeito que está. Mas já nem acredita nisso direito. É um processo. O que a gente reza todo dia? Quais orações que vocês fazem todo dia? Pelo menos uma. Qual foi a oração que Jesus ensinou?
Muito bem. O que que tem no Pai Nosso? Repete comigo, devagarzinho. Pai, que estais santificado. Venha. Agora. Ô, trem bonito. Vocês falam isso todo dia. Esse é o quarto sim que tem andamento no mundo. Você dá pleno poder a ele de mudar a sua vida depois que você reza esse Pai Nosso. Só que a gente não presta atenção. Só a hora que você reza, seja no meio da manhã, no meio da tarde, a hora que você rezar, seja feita a vossa vontade, o seu dia já não pode ser o mesmo da hora que você rezou. Aí acontece alguma coisa, você fala, mas por que aí você já fica brava, briga com alguma coisa? Porque acabou de rezar. Mas já não presta atenção. E aí quando a gente reza o terço, seja feita a vossa vontade, reza o Pai Nosso pelo menos 5 vezes. Se reza o rosário, você reza pelo menos 20. Seja feita a vossa vontade, mas reza por mim, na Maria de graça, como não sabe nem o que está falando. Não sabemos o que estamos falando. Mas está falando lá, seja feita a vossa vontade, se a terra como o céu. Está dando pleno poder a ele. Seja feita a vossa vontade. É o quarto sim que está em andamento no mundo. Nós estamos falando, mas não prestamos atenção. O dia que entendermos que quando eu falo isso, eu estou dando pleno poder a ele de me mudar, de me transformar. Porque à medida que eu rezo, é a ação do Espírito Santo com Maria para transformar o nosso coração, moldar o nosso coração para formar o que em nós? Maria que vai ser formada em nós? Catequese. Quem que vai ser formado dentro de nós? Muito bem, vamos começar, vamos voltar. Então, primeira coisa que nós rezamos, não sabemos o que estamos rezando, né? É a oração que vai nos santificar. Quando Nossa Senhora fala com Lúcia, Jacinta e Francisco, Nossa Senhora fala com o Francisco fala assim com ela, eu vou para o céu. Qual que é a resposta de Nossa Senhora? Para ele, para aquele menino, caçulinha. Ninguém sabe nada, né? Puxar a orelha de vocês. Nossa Senhora fala com ele assim, você irá para o céu, Francisco, mas você precisa rezar muitos terços. Ele fala, mas se é rezar terço, eu rezo quantos a senhora quiser. Ele tem essa abertura para Maria, né? Quantos a senhora quiser, eu rezarei. Então, Nossa Senhora começa a preparar Francisco e ele rezava muitos terços, né? E você sabe que é uma coisa interessante, abrindo um outro parêntese, que quando foram tirar a ossada de Francisco, o pai de Francisco mostrou o lugar onde havia enterrado ele. Foi aqui que enterrou Francisco. E aí eles abriram, achou uma ossada, mas falou, não, mas isso não é ossada de Francisco. Porque ele era um menininho, pequeno. Então pode cavar que eu enterrei ele aqui. Aí quando acharam a outra ossada, o que vocês acham que era a marca que achou, que identificou que era Francisco? O terço que estava do lado dele. O terço estava lá e falou, só pode ser Francisco. Ele não tirava esse terço da mão. Será que nós vamos ser identificados como? É para pensar, né? Então, quando Nossa Senhora aparece lá, ela fala que o coração imaculado dela no final, meu coração vai triunfar. Como é que vocês pensam que é isso? Vai ser uma apoteose? Mas vocês acham que vai ter foguete, luz, tudo bacana, maravilhoso? Se vocês pensam nisso, vai ter não. Ela não me contou nada não. Mas é só um raciocínio. É só um raciocínio. Porque se Jesus, na ressurreição, ele não podia ter feito uma coisa apoteótica. A gente nem estava aqui reunido, que todo mundo já era convertido, já vivia para poder louvar a Deus. Não precisa ficar aqui pelejando com vocês. Mas Jesus não fez isso. Eu falei isso com vocês. Como é que Jesus quer ser conhecido? Pelo testemunho da nossa vida. Nós temos que colocar Deus a miúdo. Assim como Nossa Senhora colocou Jesus, mostrou Jesus no mundo, nós temos que colocar Jesus vivo no mundo hoje, pela nossa vida. Muito bem. Vocês acham que Maria, sendo silenciosa, se pudesse viver escondida, caladinha,
discreta. Quando ela chegou no lugar onde Jesus estava falando, ela não chegou lá e falou aqui, fala com meu filho que eu estou aqui esperando ele, ou entrou e falou, menino, sou eu sua mãe. Ela ficou do lado de fora e falou, avisa ele que a mãe dele está aqui fora. Quantas mães nessa descrição vocês conhecem? Nenhuma. Até hoje, ainda estou sabendo, com exceção dela. Chega lá, ainda mais se o filho é famoso, eu sou a mãe dele. Olha o meu filho aí, chama ele aí, ó, dava um grito, falou, oi, sua mãe está aqui te esperando. Gente, o triunfo do Imaculado Coração de Maria só vai acontecer quando, pela ação do Espírito Santo e pelos terços que nós fomos rezando, quem vai ser gerado dentro de nós? Quem vai ser gerado dentro de nós? Jesus. Pode imaginar o trabalho dela? Se num grupo de oração, de pessoas que frequentam a igreja, de alguma forma, não tem nem 1% que reza o terço. Pode imaginar? Mas tem que rezar todos os dias. Ela não mandou pular dia santo ou feriado, ela mandou rezar o terço todos os dias, é porque a nossa conversão é lenta. Nós não levamos a nossa vida espiritual a sério como tem que ser levado. Nós adiamos as coisas de Deus. E ela só pediu um terço, não estou falando nem do rosário. Nós arrumamos desculpas e está escrito na palavra de Deus. Não se desculpe diante do Senhor. Não se explique. Nós temos que falar, não dou conta. Mas é que para rezar o terço eu preciso da graça. Por que está escrito em João 15? Sem mim, nada. E nós não seremos capazes de rezar se Deus não nos conceder a graça. De perseverar. Eu só dou conta de rezar o terço porque eu peço a graça. Senão não dou. Não adianta falar, eu vou dar conta de rezar. Se não falar, aqui só podia me dar mais uma graça de rezar. Me dá graça de confessar. Me dá graça. Senão não fazemos. Não damos conta de nada. Falar que vai ser santo, se não pedir intercessão, vai dar conta de quê? Não sai do lugar. A nossa vida espiritual, a gente acha que ela já está dominada. E nós não caminhamos um passo. É a queixa de Deus Pai para Catarina de Siena. Meus filhos sofrem se não conseguem nada do ponto de vista material. Eles sofrem porque não conseguem as casas, ou o carro, ou seja o que for. Mas eu não vejo os meus filhos sofrerem porque não fazem progresso espiritual. Não é de chorar? É de chorar. Porque Ele está de olho em nós. Mas Jesus fala uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Ele fala, o terço é uma longa troca de olhares. Eu, minha mãe... Antes de começar a música, eu quero te fazer um convite com carinho. Essa canção foi feita com muito amor e conversa com a pregação que você acabou de ouvir. Então, já se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente. E se você quiser ouvir essa música separadamente depois, o link está na descrição e também no primeiro comentário. Ao impedido antigo que eu ignorei, uma voz que falou e eu não ouvi. Em Fátima ela disse, eu esqueci. Tinha o céu nas mãos e não percebi. Não é falta de fé, é medo de acreditar que algo tão simples possa assim me transformar. Ensina-me a segurar o que já me foi dado, que eu aprenda a rezar com o coração aberto, que eu não desperdice mais o que guarda tanta graça. Faça-se em mim, Senhor, o que a mãe já me pediu. Uma criança
criança guardava o terço na mão, levou pro céu o que nunca largou. Será que quando eu for alguém vai me reconhecer pelo que eu carrego aqui? Não é falta de fé, é medo de acreditar que algo tão simples possa assim me transformar. Ensina-me a segurar o que já me foi dado, que eu aprenda a rezar com o coração aberto, que eu não desperdice mais o que guarda tanta graça. Faça-se em mim, Senhor, o que a mãe já me pediu. Não tenho palavras grandes, não tenho força minha, só esta Ave Maria. Ave Maria me sustenta, Ave Maria me refaz, Ave Maria é tudo que eu tenho e tudo que preciso. Só esta Ave Maria nas mãos e no coração. E nós? Pode pensar o que é isso? Que quando eu estou rezando o terço, existe uma troca de olhar? Ele fala, porque nós podemos restaurar o pecador, porque nós sabemos o horror que o pecado faz na alma. Mas nós podemos curar por um simples lance de olhar. Pode imaginar o que significa isso? Mas nós temos uma arma na mão e não sabemos usar. Ele fala, se tem alguma situação de pecado que já não consegue se libertar, se tem alguma situação difícil da nossa vida que não consegue ser resolvida, reza o terço. Um simples é uma longa troca de olhares. Isso é maravilhoso. Vocês vão começar a olhar com o terço de um outro jeito. Isso aqui eu vou trocar o olhar com aquele que me ama de verdade, com a minha mãe e com Jesus, e que tudo pode ser transformado enquanto eu rezo o terço. Mas é tão simples, é assim mesmo? É assim mesmo. É aquilo que eu falei, a nossa desproporção entre o que Deus nos dá com aquilo que Ele nos pede. Nós temos um problema seríssimo com a obediência. Porque mesmo que seja chato, repetitivo, cansativo, que sei lá quantas coisas eu acho que a gente tem dificuldade de rezar, porque tantas graças a gente alcança, que tudo é feito para que a gente não reze o terço. Não existe uma arma que o demônio mais odeia que seja o terço. Tantos terços encontram quebrados, arrebentados. Quantos santos ele tirava das mãos e que rasgava tudo, né? E, na verdade, ele tirava todas as peças aqui, né? Porque é uma arma muito poderosa. É extremamente poderosa. Quando a gente reza o terço tem o poder de nos lembrar que somos irmãos. A gente não intercede por tanta gente quando reza o terço? O que Deus Pai perguntou para Caim? Onde está o teu irmão? Nós não vamos nos salvar sozinhos, nós temos que ajudar uns aos outros. Nós somos responsáveis pela salvação das almas, um dos outros. E uma arma é isso aqui, é o terço. Como é que eu posso não rezar? E tem um outro poder eclesial que a gente esquece. Quando Bento XVI renunciou, lembra disso? Foi um dia tão triste. Quando Bento XVI renunciou, o que o povo de Deus fez? Foram para a Praça do Papa, reuniram. Então, de novo, o povo, os apóstolos reunidos, o povo, com Maria, foram rezar o terço. E os depoimentos são lindos, porque o pessoal rezava cada um na sua língua. Aí o pessoal sabia, mesmo entendendo a língua do outro, sabia que tinha acabado de Ave Maria, e começava cada um na sua língua em Santa Maria. É o povo reunido com Maria, intercedendo pela igreja. Hoje, com tantos problemas na nossa igreja, a gente não tinha que estar aqui reunido, rezando pela igreja, pelo Papa, pelos padres.
precisamos rezar. Isso aqui é a maior arma que nós podemos carregar. É a nossa arma da nossa santificação. É essas contas que vão nos levar para o céu. É ela que me lembra que eu tenho irmão. É ela que nos faz caminhar. Mas se eu não quiser fazer por nada disso, que eu faça por obediência. Porque ela pediu. E é uma mãe que pede. E se ela pediu, é porque a coisa é séria. Quando uma mãe pede uma coisa para o filho, a gente dá um jeito de fazer. Mesmo que vai contrariado, mas faz, né? A mãe pediu. Né? Mesmo que você saia de casa com 40 graus, a sua mãe fala, leva paletó porque vai chover. Você fala, como? Mas chove. E a gente leva porque língua de mãe não é brinquedo. Mas se ela pediu o terço, por que não rezamos? Hoje nós temos que pedir a Nossa Senhora essa graça. Que ela nos conceda a graça de rezar o terço. Porque a gente, nem que seja por obediência, para trabalhar a nossa santificação, para rezar pela paz do mundo, para rezar pela conversão dos pecadores, a começar de mim. Mas por aqueles que ainda não entenderam nada, para que Jesus venha mais depressa, porque esse mundo está precisando de ordem, está uma desordem, está tão sofrido ver tanta coisa. Então pedir a ela, tudo se consegue por uma oração de terço. Jesus falou, vocês não têm dimensão, é a oração que mais agrada ao céu, pela simplicidade dela. Então a gente precisa pedir a Nossa Senhora, ela como mãe, tão cheia de graça, que interceda por nós, porque de verdade essas coisas são reais, de verdade, né? Francisco, como sabia que ia morrer cedo, ele falou com Lúcia, Lúcia, aqui eu não vou para a escola não, ela falou que eu vou embora daqui a pouco, por que eu vou estudar? Bobagem. Raciocínio perfeito. Então ele ficava na igreja, fazendo companhia para Jesus. Tinha uma pia batismal e o sacrário. Ele ficava entre a pia batismal e o sacrário 3, 4 horas no período da escola. Ele ficava lá fazendo companhia para Jesus. Pode imaginar a intimidade deles. Ele ficava lá consolando Jesus, que achou Jesus muito triste. Ele ficava lá. Todos os dias, Francisco estava onde? Consolando Jesus. E Nossa Senhora pergunta para os meninos, vocês são capazes de fazer um sacrifício para que algum pecador se converta? E hoje eu fico pensando, será que a gente é capaz de fazer um sacrifício, um jejum, rezar um terço por alguém que não crê? Por alguém que morreu, que tem o risco de estar no inferno? Antes dele cair no inferno, depois que acabou. Mas quando morre, será que eu posso rezar, interceder pela alma dele para que ele tenha uma chance de estar no purgatório? Será que eu sou capaz de fazer isso? No mundo onde eu só penso no eu, é só para mim aprender a rezar para nós. Isso Maria nos ajuda a entender que somos irmãos. Temos que cuidar uns dos outros. Então hoje eu não poderia terminar o mês de Maria, o mês de maio, tanta coroação, tanta coisa bacana. Eu não quero que vocês tenham uma ilusão, assim, uma imagem, achar que Maria é uma coisa muito distante. Porque de verdade eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós temos tanta devoção à Nossa Senhora. E esses dias eu conheci a história de Nossa Senhora de Nazaré, lá de Belém. Vocês conhecem a história? Que tem o Círio de Nazaré. Vocês conhecem a história? Não. É apaixonante. Nossa Senhora é sempre encantadora. Em 1700, o senhor Amâncio, ele era trabalhador rural, ele voltando do trabalho, parou diante de um riacho para lavar o rosto. Quando ele levantou o rosto numa árvore, tinha imagenzinha de Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. Ele olhou aquela imagem, procurou lá perto, não viu que não tinha nenhum dono. Aí levou para o povoado, perguntou, alguém conhece? Alguém viu? É de alguém? Não. Então reuniu o povo, rezaram o terço. Pôs na mesa da casa dele. De manhã, quando ele levantou, cadê a imagem? Sumiu. Alguém viu? Não, ninguém viu. Aí foi trabalhar, quando ele volta da roça, passa perto da árvore, a imagem lá. Pegou a imagem, levou para casa, chamou o povo, rezaram o terço. Dia seguinte de manhã, cadê a imagem? Lá foi ele na árvore, falou, aposto que ela tá na árvore. Foi lá, estava lá na árvore. Aí o governador ficou sabendo, mandou buscar a imagem, colocou numa caixinha com grade, trancou, e pôs um guardião, um guarda do lado. No dia seguinte, cadê a imagem? Na árvore. Então eles entenderam que, na verdade, ela queria ficar lá. E lá foi construída hoje a catedral.
de Belém. Hoje tem a festa do Círio de Belém, que é em outubro, né? E o padre, que é o cuidador da imagem peregrina, falou que um sociólogo escreveu uma tese provando que esse Círio de Nazaré iria acabar. Bem, o sociólogo morreu e já tem 241 vezes o Círio. Ninguém pode com Deus, né, gente? Então, mas eu queria fazer pergunta para vocês. A gente tem tanta devoção com Nossa Senhora, uns mais, outros menos. Mas eu fico pensando, com que Maria que a gente caminha? A gente caminha com Nossa Senhora, que é a mestra espiritual, que criou Jesus, que foi a primeira apóstola, a primeira discípula, apóstola, a primeira discípula dele, que andou atrás dele naquele caminho estreito da cruz. Que Nossa Senhora, o aprendizado dela foi a ferro, quente e rápido. Jesus não deu muito tempo para ela, não. Ou eu caminho com Nossa Senhora, aquela imaculada, senhora, tão inatingível, tão santa que eu não posso imitar de jeito nenhum. Ou eu caminho com Maria, que é aquela bem-aventurada, porque acreditou. Lembra quando Isabel fala com ela, bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Ou eu caminho com Maria, que é uma santinha, que me dá muitos favores a baixo preço. Que às vezes nós só temos a devoção de a coisa aperta, eu vou ali, faço a novena, faço a troca com ela. Nós precisamos de amadurecer na nossa fé. Quando eu coloco essas coisas para vocês, é para provocá-los. Maria não é uma brincadeira, ela é uma mulher real, que pegou lenha, que buscou água, que não teve um exército de anjos servindo a ela, não. Mas que disse sim a Deus. Não o Deus que ela imaginou, mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque ela conhecia as Escrituras. Ela foi criada dentro de um templo. Ela conhecia tudo. Extremamente comprometida com o povo. Não foi uma ilusão. Maria real. Assumiu de Nazaré, né, a Belém. Fico imaginando tudo que ela passou no Egito, até chegar no Calvário, e fico imaginando ela diante de uma cruz, vendo o filho dela ser crucificado. Em nenhum momento fez algo que pudesse ofender ou magoar a Deus. Em nenhum momento duvidou. Uma confiança alucinada. Quem é que pode me ajudar a estar de pé na hora da dor? Ela. Quem é que pode me ajudar a sustentar um filho morto no colo? Ela. Na hora de uma provação, quem é que pode manter a tranquilidade e dizer, confia? Ela. Porque é humana como a mim, mulher como eu. Então nós temos que entender que Nossa Senhora ela nos foi dada como mãe. Jesus veio nos revelar o Pai de um amor incondicional a cada um de nós e nos deixou a mãe de presente. A mãe dele. Aquela que criou ele, viu aquele menino andar, fez ele andar, ensinou tudo para ele. E hoje ela nos recebeu como filho. E ela tem uma missão, que é formar Jesus em nós. Não é uma missão pequena. Mas nós precisamos de ajudá-la. Nós não podemos falar, isso Nossa Senhora falou para aqueles meninos lá em Fátima. Não, mandou falar para mim mesmo. Nós somos filho dela, nós fomos gerados na dor. Foi aos pés da cruz que nós viramos filhos de Maria. Nós precisamos de obedecer essa mãe. Precisamos de verdade fazer esse coração dela triunfar. Precisamos de verdade que esse mundo se renove. Precisamos de verdade queimar de amor por Deus como ela queimou. Porque se a gente estiver reunido com ela, esse fogo que abrasa o coração dela, que é puro o Espírito Santo, que é Pentecostes nela, vai nos abrasar. Porque a nossa fé é morna. Nós somos um bando de cristão meio morto. Nós temos que pôr fogo no mundo, mas é o fogo do amor. Mas sem ela, vamos não. Então precisamos de pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser a nossa mestra, entrar na escola dela, e a escola dela começa com o terço, ser consagrada a ela,
pelo método São Luís Maria Montfort, agarrar na barra da saia do manto dela, a mãe anda, filho anda. Que esse menino, sou da roça, né? Sou de Oliveira. O menino, mãe anda, filho anda. Mãe para, o filho para. É assim. Se a gente não agarrar no manto dela, nós não vamos dar conta. Quem é o nosso refúgio na hora da confusão do mundo? Na hora dos problemas, na hora do sofrimento? É ela. Ela pode nos esconder debaixo do manto dela, nos proteger do mal, dos perigos. Quem pode fazer isso? Maria. Porque ela passou por tudo e hoje ela é a rainha do céu e da terra. Uma vez, o New York Times colocou a capa deles assim: a mulher mais poderosa do universo. É Maria. Ninguém como ela, de quebra, é nossa mãe. E a gente não dá valor. A gente de verdade precisa pedir a ela todo dia: mãe, me ajuda. Me ajuda a não pecar, me ajuda a amar o seu filho, me ajuda a não magoá-lo, me ajuda a não ofendê-lo, me ajuda a não traí-lo, me ajuda a não colocar nada na frente dele, me ajuda. Então peça a ela. E fala: Ave Maria, Virgem fiel, me ajuda, me ajuda. Ela é a mãe da misericórdia. Quem nós vamos pedir recurso é ela. Quanto que Nossa Senhora é discreta, suave e eficaz. É uma coisa impressionante. E até agora, como diz São Bernardo, nunca se ouviu falar que alguém pediu alguma coisa a Nossa Senhora e foi por ela negado. Porque ela é mãe. E mãe não dá conta de filho falar na cabeça dela, né? Mãe, me ajuda. Mãe, mãe. Então nós temos a arma. Vim trazer para vocês o grande segredo. Rezem o terço todos os dias. Querem mudar uma situação dentro de casa? Quer a conversão de alguém? Quer rezar pela salvação de alguém? Quer a cura de alguma coisa? Rezem o terço todos os dias. É algum problema no emprego? Quer mudar de emprego? Quer alguma coisa, algum problema que você vive? Fala com a sua mãe. Pelo terço. Fala com ela: me ajuda. A senhora é minha mãe. Coloque a sua situação e realmente pense: a minha vida está sendo olhada pelo olhar amoroso de Jesus e Maria. É uma longa contemplação de olhar. Isso é lindo. Quem definiu isso foi Jesus, naquele livro Ensina e Rezo. Então, vamos pensar nisso, né? Vamos pedir a Nossa Senhora, que é tão doce, né? Tão terna, que não quer nada para ela. Nada. O terço nos ajuda a rezar com ela, relembrar os mistérios que ela foi testemunha ocular. Ela viu tudo isso. Então, que ela nos dê a graça da obediência, que a obediência abre portas. Que ela possa nos ajudar a obedecer. Um pedido dela que foi: reze o terço todos os dias. Porque a oração do terço será responsável pela paz do mundo. Essa missão é de cada um. E como eu de verdade gostaria que vocês hoje pudessem ser agraciados por essa graça mesmo de Maria, de que ela ajudasse vocês a rezar o terço todos os dias. E vocês verão tanta coisa mudar, ter uma experiência de paz, que a gente comece a experimentar. Não uma paz, uma alegria porque está tendo alguma situação boa, mas independente do que está acontecendo. A paz que transcende qualquer coisa. Que a gente já começa a viver aqui a experiência do paraíso, que é estar na presença de Deus e de Maria. São eles que nós iremos encontrar. Isso é real, isso aqui é maravilhoso. Nossa Senhora não é uma ideia. Eu fico imaginando a comoção que é ver uma imagem de Maria que as pessoas têm, como lá no Círio de Nazaré, lá em Belém, que são 2 a 3 milhões de pessoas. Uma comoção impressionante, e nada acontece. Não tem um esmagamento, não tem um acidente, não tem nada. 2 a 3 milhões, o padre que me contava isso chorou e falou comigo: eu fico emocionado de ver como é que ela cuida. Fico imaginando quando a gente puder vê-la ao vivo e a cores. Então, que Nossa Senhora, nessa noite, nós estamos encerrando o mês de maio, né? Vamos pedir a ela, Mãe Santíssima, né? Ela que nos tem como filhos, nós é que somos vossos filhos, né? Que foram te entregues ao pé da cruz. Nós somos os frutos da redenção do seu Filho, Jesus. Olha a nossa miséria, Mãe Santíssima.
A Senhora que conhece a vida de cada um, conhece a dor do coração de cada um. Conhece as angústias, conhece as alegrias, conhece os medos, conhece tudo da vida de cada um. A Senhora é nossa mãe. Que nesse momento a Senhora interceda por nós junto a Jesus. Que a Senhora lance o seu olhar de misericórdia sobre nós. E entre todas as graças que eu sei que a Senhora irá derramar sobre a vida de cada um aqui agora, que a Senhora nos conceda a graça de rezarmos o terço todos os dias. Pelo menos em obediência ao seu santíssimo pedido há mais de um século. Nos ajude, Mãe Santíssima. Nos livre das ciladas do demônio que vão tentar fazer com que a gente não reze. Nos proteja de toda armadilha do mal, de tudo que nos impede de vivermos de verdade a nossa fé. Olhe por nós com esse olhar tão doce, com tanta misericórdia. A Senhora que é a Mãe da Misericórdia. Interceda nessa noite, essa noite, Senhora. Consiga tantas graças que as pessoas vieram aqui te pedir, por cada um de nós. Restaure nossa alma. Nós estamos às vezes tão desfigurados pelo pecado. Renove a nossa alma, coloque a nossa na beleza outra vez. Nos ajude, Senhora, nesse caminho tão estreito, de ter saído do amor e voltar para o amor. Nos ajude, a Senhora conhece bem esse caminho. Tenha misericórdia de todas nós. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Ela veio num cubo de Fátima, pra 3 crianças sem medo de crer. Não pediu obras, não pediu grandeza, só pediu o terço todo dia a rezar. E eu que demorei tanto pra entender esse pedido, aqui estou, mãe, com o terço nas mãos. Ó Maria, rainha do terço, me ensina a rezar. Conta essas contas comigo, me ajuda a confiar. Francisco foi pro céu com o terço, Jacinta rezou até o fim. Eu quero aprender com essa fé simples que o que ela pediu vale pra mim. Eu que demorei tanto pra entender esse pedido, aqui estou, mãe, com o terço nas mãos. Ó Maria, rainha do terço, me ensina a rezar. Conta essas contas comigo, me ajuda a confiar. Não tem arma mais forte do que esse terço na mão. Não tem mãe mais presente do que ela na intercessão. Conta essas contas comigo, me ajuda a confiar. Oi,
Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe!